Bom, para falar da data em si, 29 de novembro de 1947, é preciso contar um pouquinho uma história, digamos, 50 anos antes, não precisa ir tão lá para trás, quando no Congresso de 1897, na Basileia, na Suíça, o líder dos sionistas, o Theodor Herzl, um jornalista, escritor austríaco, morreu jovem com 44 anos, ele propôs no Congresso, primeiro Congresso Sionista Mundial, hoje deve estar no número 20, 20 e tantos, né? Ele propôs um lar nacional judaico. Aí a discussão era onde é que isso seria e qual é o movimento e a força que nós teríamos para levar os judeus do mundo inteiro para esse lugar, para viver livre, para adorar o Senhor, para criar a sinagoga. Eles apreciaram várias propostas, né? Inclusive o Brasil, a Amazônia, a Patagônia na Argentina e Uganda na África. Venceu a proposta de Palestina. Não há, segundo a maioria dos que votaram, não há no mundo lugar que possa ter a atração tão forte por causa da história daquela região, né? Terra prometida pelo Senhor, né? Que é um dos mitos que eles contam, é esse. Deus prometeu a terra para eles, então aquela terra é deles, né? Eu tenho dificuldade de entender um Deus assim, tipo o corretor de imóveis, ficar dando terra para um povo, depois dá para outro, né? Se for olhar na Bíblia mesmo, né, Abraão, quando conversa com Deus, Deus, na verdade, promete terra para as duas descendências dele, né? A do primeiro filho que ele teve com a escrava Agar, que é o nome Ismael, que é o patriarca dos árabes, e o segundo filho, que não é o primogênito, é o segundo, é o Isaac, e ele então... Mas, enfim, isso aí é a lenda bíblica, eles se apoiam nisso, né? Mas, na verdade, os líderes do movimento sionista eram todos ateus, ou então muito seculares, eles não tinham religião, mas eles usam a religião. Agora, eles fizeram, para ter uma terra ali, eles fizeram aliança com o imperialismo mais forte na época. Qual era? O inglês, né? Secundariamente, o francês. Os Estados Unidos não era ainda uma potência imperialista, né? Bom, a partir deste congresso, o Conde, eles então incentivam a imigração no mundo inteiro. O primeiro censo feito na Palestina em 1920, quando a Inglaterra já estava lá ocupando, depois do fim do Império Otomano, a Inglaterra tomou conta de uma boa parte do Oriente Médio. O primeiro censo deu que 95% dos habitantes daquela região eram árabes, palestinos, só 5% eram judeus. Acontece que eles criaram uma agência judaica, que financiava a viagem. Não é? Mobília, ou vende tudo que você tem aí, a gente compra lá. Não é? E mais do que isso, começou na Alemanha, em 1933, a fatídica, real, não é imaginária, perseguição, o antissemitismo. Isso também ajudou a pressão para judeus de várias partes da Europa abandonarem tudo e irem para a Palestina. Quando foi feito um novo levantamento demográfico, 40, 42, a constatação é que os judeus já eram 40%. Não é? Ou seja, era uma imigração artificial, eles não tinham nada com aquela terra. Não é? Bom, incentivado pelo sionismo cristão da Inglaterra, cujo chanceler, em 1917, que era o Sir James Arthur Balfour, escreveu uma carta em nome de Sua Majestade. Mandou para quem essa carta? Para o Barão de Rothschild, que era o maior banqueiro da Europa, era o homem mais rico que morava na Inglaterra. E o que ele disse para o Barão? Olha, em nome de Sua Majestade, nós vamos a vocês um lar nacional judaico na Palestina. Né? Ou seja, então criou-se um movimento, aí veio um incentivo do mundo inteiro, aí vem a perseguição do nazismo, de maneira que, quando chegou em 1947,
havia uma comissão na ONU, a ONU já era uma jovem instituição recém-fundada, e estava com um problema gravíssimo. A ONU, então, forma essa comissão e a comissão sugere a aprovação de uma resolução que viria a ser aprovada exatamente no fatídico dia 29 de novembro de 47, cuja sessão foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, né, diplomata nomeado por Getúlio Vargas. Eles, então, votam e aprovam. Eram 56 membros da ONU apenas, hoje são 193. Faltaram 57, um faltou a Tailândia, dos 56, 33 votaram a favor, 13 contra e 10 abstenções. Se somar os contra e as abstenções, dá 40% de 56. Não foi propriamente apertado, mas ganhou 60 a 40. Mas por que ganhou? E, no caso, até a União Soviética de Stalin votou a favor do Estado de Israel. Isso aí um dia nós podemos fazer uma discussão, mas para não ficar sem resposta. A comoção mundial era muito grande, a pressão da opinião pública, né? Porque, de fato, se foi 1 milhão, 6 milhões de judeus, não importa, se fosse um, né? Já seria uma tragédia. Mas não é só isso, né? O Stalin foi mal assessorado. Ele disseram para ele que aqueles primeiros judeus que imigravam para lá eram socialistas e iriam construir um Estado socialista. Aí o velho acabou achando que isso é verdade. Mas aí depois rompeu rapidamente depois disso, né? A história de lá para cá, Conde, você já sabe. Eles tomaram praticamente toda a Palestina e hoje não há nenhuma perspectiva de paz no horizonte concreto. Eu lamento dizer isso. Eu não sei se você quer fazer mais algum Não, questionamento. eu gostaria só de manifestar aqui e de repente você arrematar, né? Porque essas terras que os israelenses tomaram dos palestinos ao longo aí desses anos, 60 anos, né? Me parece uma óbvia violação total do direito internacional em todos os sentidos, né? E não há uma resposta para isso. Eu acho isso, sabe, uma lástima, né? Pensar que a ONU também não tenha voz para se manifestar sobre isso. Eu acho que é uma violência. Eu lamento muito. Você não é otimista com relação a alguma resolução nessa questão? Não, então, o primeiro livro que eu li quando eu iniciei a militância palestina, e fez 40 anos agora em setembro, o primeiro livro de um jurista, Henri Catan, A Palestina e o Direito Internacional. Há um debate muito intenso, né, entre juristas, e evidentemente que, igual a Bíblia, tem aqueles que acham que ela é progressista, aqueles que acham que ela é reacionária, também nesse aspecto os juristas são divididos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, não sou jurista, mas acho que o direito internacional está com os palestinos. Nós não podemos achar, se for verdade, que judeus hebreus há 4.000 anos passaram por lá, infelizmente não é verdade, né? Historiadores israelenses de muito prestígio mostram claramente que não há nenhuma comprovação, indício ou descoberta de vestígio algum de nomes de Moisés, né, Abrão, Davi, Salomão. Tudo isso é lenda. Mas eles usam, não é? E aí a chegada na Palestina da Terra Prometida, Moisés morre antes, né? Está lá enterrado no deserto, ninguém sabe aonde, mas Josué é que chega na Palestina. Então, aquela terra Deus prometeu para eles. E é deles, não pode mais ninguém. Se essa moda pega da antiguidade, os Estados Unidos deveriam devolver todas as suas terras para os Cherokees, Apaches, Comanches, né? Eles eram os povos originários. A terra é de quem fica nela, de quem toma conta. E isso é os palestinos. Eu tive 2 vezes das 3 que fui numa aldeia, Nabi Saleh. É uma aldeia com 500 pessoas. É aldeia, é uma cidadezinha, mas é uma aldeiazinha, né?
E perguntei para o líder da aldeia, quanto tempo vocês estão aqui, mais ou menos? Ele falou, mais ou menos uns 5.000 anos. É, claro que ele deve ter, né, ironizado e tal, mas ele falou a verdade. Os filisteus da antiguidade eram os palestinos de hoje, na modernidade. Né? Então, não há hoje um drama, um povo tão sofrido quanto os palestinos. E essa não é a minha opinião, essa é a opinião de Xi Jinping, por exemplo, presidente de um país de 1,5 bi, que disse há um ano, falou, não há causa mais justa nenhuma no mundo do que a causa do povo palestino. Mas, infelizmente, Gustavo, não há força no mundo que exija, Israel, você vai aceitar o Estado palestino. Não tem hoje a menor possibilidade. E vai piorar. Quem sabe, quem sabe o nosso Lula, né? No trabalho Lula vai internacional que ajudar. ele Lula vai certamente ajudar, coisa que o Biden não está Lula vai fazendo. ajudar.